Bom dia, obrigado Murilo pela introdução, obrigado a todos pela participação. De novo, a gente está com uma sala bastante cheia e a cada webinar, né, esse é o nosso terceiro webinar, mais pessoas estão participando. É o terceiro webinar de uma série básica, que é a base para uma série depois avançada, que vai ser muito legal que a gente vai fazer. E como o Murilo disse, quem perdeu os últimos webinars, a gente disponibiliza todo o conteúdo para vocês, tá bom? Bom, me apresentar, meu nome é Fernando Vilela, eu sou Sales Engineer para a América Latina aqui na Alteryx, tá? E o foco do webinar de hoje, desse nosso terceiro webinar, é como que usuários de dados que hoje trabalham muito com Excel, com abas, com VLOOKUP, e tem uma necessidade de manusear bastante planilhas no seu dia a dia, quais são as principais ferramentas do Alteryx para que possa fazer com que esse trabalho, é manual, se transforme realmente num trabalho mais automatizado, mais simples, mais fácil e que depois de ser feito, criado uma única vez, que ele possa ser reutilizado, ou seja, em vez de ficar fazendo o mesmo trabalho manual semanalmente numa planilha Excel, criar um único workflow no Alteryx e desse workflow ficar automatizado para ser executado semanalmente sem esforço humano desnecessário, digamos assim. Então, esse é o foco desse nosso terceiro webinar de hoje. Mas antes da gente iniciar, alguns recados legais e importantes o primeiro, se você não baixou ainda o Alteryx, baixe o Alteryx. A gente tem uma versão trial, mas com todas as capacidades totalmente gratuita por 14 dias. Entre no nosso site alteryx.com e baixe o Alteryx após essa sessão e comece a explorar a ferramenta e explore ela com a ajuda da nossa comunidade. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, entre, é totalmente grátis, não é necessário ser cliente e a comunidade é o meio mais fácil e mais rápido para encontrar respostas. É uma comunidade muito viva, muito ativa, são milhares de usuários do Alteryx no mundo compartilhando conhecimento, compartilhando experiência, casos de uso e normalmente é muito rápido. Se você tem uma dúvida de como fazer algo e etc., e você posta no fórum, no mesmo dia, certamente muitas pessoas compartilham, respondem, e se não responde no mesmo dia, com certeza no dia seguinte já vai ter alguém analisando, vendo esse chamado, essa discussão. Então, não tem meio melhor de se aprender Alteryx do que na nossa comunidade. Lá você tem treinamentos, grades, cursos, videoaulas interativas, dados de exemplo para que você possa desenvolver workflows, etc. E principalmente muitas macros, muitos objetos reutilizáveis. Por exemplo, eu preciso me conectar no LinkedIn. Já alguém já criou uma conexão, criou uma macro e já disponibilizou na comunidade para que você possa baixar. Então é muito legal a nossa comunidade e a gente aconselha que entre e participe ativamente da nossa comunidade, tá ok, pessoal? Bom, dado esse recado inicial, vamos só entender um pouco o que é o Alteryx, né? Como que o Alteryx aí trabalha e por que que o Alteryx está a cada dia que passa mais e mais clientes no mundo todo adquirem a plataforma e a utilizam no seu dia a dia. Bom, porque o mundo de dados atualmente ele é um caos. Essa que é a verdade. Por exemplo, quando você necessita gerar algum insight de negócio para a empresa, imagina que você é um usuário de dados e precisa identificar quais são os clientes mais propensos para uma nova campanha de marketing que será lançada. Por exemplo, a primeira grande dificuldade que se tem é quais dados que eu necessito para criar esse relatório.
Então, é uma pesquisa muito legal da IDC nos Estados Unidos, ela diz que 37% do tempo de um analista é gasto apenas buscando o dado, entendendo onde é que está o dado, quais são os dados que eu necessito, quais dados que eu preciso para gerar um relatório. Ah, eu preciso buscar dados de cadastro, dados de vendas, o dado do histórico de transações daquele cliente, etc. E depois que se descobre quais são os dados que são necessários para se criar um determinado relatório e gerar algum insight de negócio, mais de 60% das vezes esses dados estão distribuídos em 5 ou mais sistemas. Então, talvez o dado cadastral vai estar no RP, o outro dado vai estar vindo do sistema financeiro, que é um outro sistema, vai ter dado vindo do mainframe e por aí vai. Então, se gasta muito tempo entendendo e descobrindo qual é o dado necessário e muito mais tempo ainda juntando esses dados de diversas fontes. E quando se consegue isso, só nos Estados Unidos se gasta mais de 60 bilhões de dólares com trabalhos repetitivos manuais realizados justamente em planilhas, usando Excel. Então, a gente no nosso dia a dia, a gente vê muitos processos extremamente críticos para a companhia que ainda estão sendo feitos de forma extremamente manual e repetitiva em planilha e feito por pessoas e que tem um risco humano, que tem um risco de falhas, etc. Não são processos automatizados ou processos sem sistemas estruturados. E o pior, que vem o último dado da pesquisa. Normalmente, quando você se consegue criar realmente um insight de negócio bacana para a empresa, muitos poucos, apenas 13%, são realmente colocados em produção por causa de incompatibilidade entre sistemas. E aí que o Alteryx ele entra. O Alteryx é uma plataforma completa, end-to-end, que ele serve desde o momento que você precisa entender qual é um dado, descobrir um dado, saber qual dado utilizar para um determinado fim, até mesmo a criação de um modelo analítico para prever, como esse exemplo que eu tenho, quais clientes que têm uma propensão a aderir a uma campanha de marketing e a implantar um modelo desse ambiente em ambiente corporativo. E é aí que o Alteryx ele se destaca. O Alteryx é uma plataforma completa que compreende toda uma cadeia de analytics, desde o momento que você precisa conectar uma base de dados, preparar o dado, fazer junção de dados, criar modelos analíticos e tudo isso de uma forma extremamente básica, de uma forma extremamente trivial, de uma forma fácil, simples, intuitiva, que é o conceito do self-service. A gente proporciona uma plataforma que você, usuário de dados, mesmo que não tenha nenhum conhecimento técnico, como Python, R, Java ou qualquer linguagem de programação, possa trabalhar, preparar o dado e principalmente gerar insights de negócio. Então, pessoal, isso foi só uma passada bem rápida do que é o Alteryx e para que o Alteryx ele se propõe. E agora sim a gente vai entrar no nosso desafio de hoje, que é como que a gente usa o Alteryx com foco em Excel, com foco para usuários Excel. A gente vai ter um exemplo bem legal e, obviamente, todo o conteúdo desse webinar ele vai estar disponível e também, assim como os dados que a gente vai usar aqui hoje como exemplo, tudo bem? Então, vamos lá. Opa, ah, agora foi, passou muito. Legal. Vamos lá. Qual é a tarefa que nós vamos fazer hoje? Nós vamos nos conectar em algumas fontes de dados para gerar uma visão de venda de produtos. Então, a gente vai unir, juntar dados de transações de vendas com cadastro de clientes. E no final, a gente vai gerar sim um Excel mais retratado, trabalhado e com abas separadas por modo de envio. Nós vamos utilizar o Alteryx Design para isso e os processos que nós vamos utilizar vai servir para unificar dados, ordenar os dados, fazer preparação e gerar um resultado final. E as principais ferramentas que vamos utilizar serão algumas ferramentas de input, de união, de join, de select, de fórmula, de etc. Mas antes da gente começar,
Apenas já para mostrar e falar alguns conceitos e algumas diferenças entre o Alteryx e o Excel. Primeira coisa, quando se é necessário atualizar um tipo de dado, renomear, remover colunas, alterar a ordem de colunas, no Excel normalmente você vai fazer isso formatando a célula, alterando uma sintaxe, vai ter que renomear cada cabeçalho de coluna, escolher colunas manualmente, etc. Com o Alteryx, você usa uma ferramenta simples chamada Select ou Selecionar, na versão em português, que facilmente você faz todas essas tarefas em um único passo, uma única ferramenta. A gente vai ver, vamos trabalhar com ela depois. Quando você necessita alterar o tipo de dado, você tem que selecionar uma coluna e alterar o seu formato. A gente já tem uma ferramenta chamada AutoFill, que a partir do conteúdo de cada campo, ele já faz uma alteração automática para inteiro, para data, para formatos, etc. Necessita remover linhas, ou você seleciona manualmente ou cria um filtro para remover o que não precisa. A gente já tem uma transformação chamada filtro que faz uma que exclui linhas muito facilmente. Na nossa comunidade, a gente tem algumas macros que são ferramentas, né, compartilhadas, que, por exemplo, ela elimina, se você estiver lendo um Excel que tiver, ou qualquer fonte de dados, na verdade, que tiver uma linha completamente sem dados ou uma coluna completamente sem dados, ou seja, uma linha nula com coluna nula, já vai ter uma ferramenta que faz essa exclusão automática de todas as linhas que não tem nenhum tipo de dado e de toda a coluna que não tem nenhum tipo de dado. Então, se você estiver falando de um Excel que tem 100 mil linhas e 70 colunas, ele automaticamente vai fazer isso, sem precisar ficar buscando, etc. Criação de fórmula. A mesma coisa, você no Excel tem que criar uma fórmula, arrastar para baixo para carregar as fórmulas em mais de uma célula, etc. A gente tem uma ferramenta que já faz isso de forma automática. A mesma coisa quando você precisa, por exemplo, criar somas cumulativas, ou seja, criar uma fórmula que necessita buscar o conteúdo da linha anterior. A gente já tem uma ferramenta que faz isso de forma automática. E quando você necessita criar uma fórmula para muitas colunas, você ou tem que criar um pivot table, ou tem que fazer algo um pouco mais trabalhoso isso no Excel. A gente vai mostrar também. A gente tem uma ferramenta chamada Multifield Formula, que você cria uma única vez uma fórmula e ele pode aplicar essa mesma fórmula para várias colunas baseado numa condição. Por exemplo, aplica essa mesma fórmula para todas as colunas que o tipo de dado seja somente de números. Então, ele vai aplicar uma fórmula somente para todas as colunas do tipo número. Então, pessoal, é, é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos então trabalhar juntando algumas transações de clientes, vamos juntar cadastro de clientes e vamos trabalhar um pouco criando um workflow bem parecido com esse, utilizando algumas fórmulas, algumas ferramentas e, obviamente, explicando passo a passo o que é cada coisa. Legal? Vamos lá? Vamos para o Alteryx Design. Bem, esse é o Alteryx Design, para quem já conhece, né? E a gente tem a versão dele tanto em inglês como também temos a versão dele em português, de uma forma bem rápida e uma explanação rápida do que é o Alteryx, né? Aqui nessa parte central é onde nós construímos o nosso fluxo de trabalho, seja um fluxo lógico de dados. Na parte de baixo, onde tem o resultado, quando você executa esse workflow. Na parte da esquerda, as configurações de cada ferramenta e onde estão as ferramentas. Nas abas aqui de cima. Então, por exemplo, quando falamos em preparação de dados, tudo relacionado a preparar o dado já se encontra nessas abas de cima. Quando a gente fala de união de dados, ou seja, junção de dados, nós temos aqui a função de junção, de união e etc. Então, hoje nós vamos explorar o seguinte: o nosso exercício ele diz que a gente tem duas planilhas Excel. A primeira planilha, que é uma planilha de transação de clientes, e uma segunda planilha, que é a planilha de cadastro de clientes. E são essas planilhas que nós vamos trabalhar. Para que a gente possa analisar esse dado inicial, é, no dado de transação, nós temos hoje duas abas por região, East e West, ok? Então, com dados relacionados à venda das lojas. Nós também temos um dado de cadastro de clientes.
E se observar, a gente algum cabeçalho, tem algumas linhas adicionais, é um Excel normal. E a gente quer gerar um resultado como esse daqui. A gente quer gerar um resultado onde a gente tenha a informação de transação de clientes por tipo de envio, modo de envio. Então, aqui delivery, por expresso, regular e etc. Como que a gente faz isso no Alteryx? Bom, a primeira coisa que devemos fazer, que precisamos fazer, é colocar o dado no nosso workflow. Qual ferramenta que a gente usa para imputar um dado, ou seja, para trazer um dado para dentro do nosso workflow? É essa ferramenta chamada dados de entrada. No momento que eu arrasto ela para aqui para o Alteryx, eu posso escolher qual é o tipo de dado que eu quero me conectar. Se eu quiser me conectar numa fonte de dados, a gente se conecta em diversos tipos de dados. Por exemplo, a gente se conecta na Amazon, na Microsoft, no SAP HANA, no Teradata, no Oracle, no etc. Então, são diversas fontes de dados que a gente pode se conectar. Da mesma forma, nós nos conectamos em diversos formatos de arquivos diferentes, por exemplo, XML, arquivo size, arquivo click, até um arquivo gzip ou arquivo zip a gente consegue se conectar e consegue ler dados dentro de um arquivo zipado. Nesse caso específico, nós vamos nos conectar no nosso dados, que é um arquivo Excel. Então, por exemplo, basta eu me conectar aqui na minha aba, no meu Excel de transações e abrir. No momento que eu abro, ele já pede para selecionar qual é a aba que você quer. Nesse caso aqui, existem diversas maneiras de se conectar em arquivos com mais de uma aba. É isso que a gente vai explorar um pouco hoje. Uma delas, eu vou selecionar uma aba. Então, vou selecionar aqui minha aba East. Automaticamente, o Alteryx ele já faz um parse automático, então já seleciona com as colunas, etc. Então, isso aqui é a minha aba East. Uma outra maneira que eu posso te trazer o dado para dentro do meu workflow, eu posso simplesmente arrastar do meu diretório diretamente para o meu workflow. E aqui eu vou selecionar a minha outra aba, East. Perdão, West. Então, nesse momento, o que eu tenho aqui? Eu tenho minhas duas abas Excel de forma separada, como se fossem duas tabelas. Essa transformação chamada navegar é a transformação que é onde a gente consegue ver como os dados estão e como está a característica de cada dado. Então, eu arrastei ela para dentro do meu fluxo e no momento que eu executo, uma coisa bem legal do Alteryx é que para cada, para cada fonte de dados, para cada coluna, o Alteryx ele gera estatísticas de qualidade de dados. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na coluna Ship Mode, ele já mostra uma estatística, uma frequência de dados para cada tipo de modo de envio, modo de entrega. Um outro dado legal que o Alteryx mostra é o seguinte: na qualidade de dados, ele já vai mostrar se aquela coluna ela tem campos nulos, se tem campos vazios, se tem campos não OKs, que são campos, informações com caracteres, espaços, etc. Isso coluna a coluna. Então, para cada coluna, ele já gera estatísticas de qualidade de dados. E além da estatística de qualidade de dados, o Alteryx aí também gera, ele mostra qual é o metadado de cada coluna. Nesse caso, como eu li um arquivo Excel, todas as colunas aqui, por default, ele entendeu e trouxe como tipo string. Então, a gente consegue ver tanto a qualidade do dado, como nós também conseguimos ver o metadado de cada coluna. Bom, então aqui nós temos o Excel, dados relacionados a todas as lojas do leste, como todas as lojas do oeste, e dados regionais como se fossem duas tabelas. Como é possível a gente unificar esses dois dados em uma única tabela? Deixa eu escolher aqui, porque eu não preciso mais desse browser. Bom, se eu quero apenas unificar o dado, eu posso vir aqui na minha aba
join, ou de junção de dados, e selecionar uma ferramenta chamada Union. Eu trago ela para dentro do meu browser e eu simplesmente puxo uma seta entre as minhas duas tabelas, os meus dois dados, para o meu Union. A minha ferramenta de Union, ela tem algumas configurações. Uma delas é o seguinte, eu posso unificar esses dois fluxos de dados, ou seja, essas duas abas do meu Excel, ou por nome, ou por posição, ou seja, se elas possuem o layout de cada uma das abas for exatamente o mesmo, ele já faz um posicionamento por nome. Ou por posição, independente do nome, ele vai unificar pela posição ou manualmente. Você vê que aqui manualmente eu posso selecionar quais colunas estão em cada uma das minhas abas. Então, por exemplo, imagina que o ID não tivesse da minha aba, segunda aba, não tivesse aqui na minha coluna 1, tivesse na segunda. Eu poderia simplesmente fazer uma ordenação. Nesse caso, o layout das abas são exatamente os mesmos, então não tem necessidade. No momento que eu executo, agora a gente já vai poder ver, deixa eu também colocar depois uma ferramenta de browser, nós iremos poder ver que agora a gente leu um total de 95 mil linhas, que é a união entre essa aba com essa aba. Nós fizemos uma unificação dos dois dados. E agora sim a gente começa a trabalhar e a explorar esse dado e a gente vai começar a brincar um pouco com a preparação de dados desse Excel. Legal? Bom, a primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte: vamos trabalhar com um determinado campo. Se a gente olhar aqui esse campo chamado categoria de produto, a gente vê que, deixa eu pegar aqui, a gente vê que tem duas informações dentro da mesma coluna. Por exemplo, aqui a gente tem aqui o Office Supplies e a descrição do que representa labels, canetas, papel e etc. Então é como se a gente tivesse aqui na categoria dois tipos de categoria ou dois tipos de produtos dentro da mesma coluna. Como que a gente consegue separar essas informações em duas colunas? Ou seja, pegar o resultado dessa única coluna aqui e separar em duas colunas diferentes. Bom, para isso, a gente tem aqui na nossa aba chamada Analisar, uma ferramenta já pronta para fazer essa separação e essa segregação entre campos que estão, informações que estão na mesma coluna e separar e criar a imagem de uma coluna. Tem, por exemplo, essa ferramenta texto para colunas, que a gente arrasta para dentro do nosso workflow e aqui a gente configura o seguinte: olha, qual é o campo que eu quero, qual é a coluna que eu quero dividir, ou seja, qual é a coluna que eu quero fazer um tratamento. A coluna que eu quero fazer um tratamento é a minha categoria de produtos. Qual o delimitador que eu quero utilizar? Nesse caso, a gente viu que ali é um ponto e vírgula. E quantas colunas eu quero criar? Eu quero criar duas, porque eu vi que ali eu tenho duas informações dentro da mesma coluna. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero criar novas colunas. Vamos então executar o nosso workflow. Uma coisa legal no Outlook é o seguinte: sempre é possível ver em cada transformação, em cada passo do nosso workflow, como o dado está entrando. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver que entrou 95 mil linhas, entrou dessa forma, né, categoria de produtos, e como o nosso dado saiu. Então, você vê que agora ele criou duas novas colunas, separando os dados, os valores que estavam numa mesma coluna, agora ele separou em duas colunas. Então, assim, muito facilmente foi possível converter uma única coluna, que é essa aqui, que estava com duas informações dentro da mesma coluna, em mais de uma coluna. Agora os dados estão separados, segregados, etc. Uma outra coisa que também é muito comum precisar fazer em Excel, principalmente, com dados em geral, é tratar a data. Se a gente olhar aqui, a data está no formato, né, mas ela é um metadado do tipo string.
Eu quero realmente converter essa data, essa order data, deixa eu colocar aqui para a gente poder ver, eu quero converter esse formato de data realmente para um tipo de data. Como que a gente faz isso? Também na mesma aba de analisar, eu tenho já uma função chamada data e hora, que ela faz todo o tratamento necessário para que você possa fazer conversão e tratamento de data e de hora e de horas. Por exemplo, eu vou arrastar ela para o meu processo, para o meu Canvas, e da mesma forma que aqui no meu texto para a coluna eu selecionei uma coluna, aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Vou falar o seguinte: o que eu quero converter? Aí eu quero converter o meu Order Data, então a minha data de compra, né, de pedido, e aqui embaixo eu vou te dizer qual é o formato da minha data. Nesse caso é um formato americano, né, então é mês, dia, ano. E vou também colocar uma ferramenta de navegação para que a gente possa ver o resultado e mandar executar o processo. Vamos executar. Ele está lendo esses dados da nossa planilha. Ele está fazendo a unificação dessas duas abas. Ele está fazendo uma conversão para segregar algumas colunas. E agora a gente tem uma nova coluna chamada Date Time Out. E como ele é um tipo data, agora a própria qualidade de dados, a ferramenta de output, de saída dele, ele já mostra a segregação por ano e etc. Mostra qual é o valor mínimo, qual é a menor data, qual é a maior data e etc. Legal até aqui? Bom, no nosso exercício também, se a gente, se a gente analisar, né, os nossos dados aqui de transação, a gente vê que a gente tem preço unitário e também temos um valor quantidade de vendas, ou seja, isso aqui é o preço unitário de cada transação que o cliente fez, e também temos uma quantidade de pedidos. Imagina que a gente quer fazer uma fórmula, a gente quer multiplicar o preço unitário pelo, a quantidade de compras, né, de cada produto. Então, eu vou multiplicar esse preço unitário versus a quantidade. Eu vou criar uma fórmula simples. Mas antes de criar uma fórmula, se a gente observar no nosso metadado, ou seja, aqui nessa aba aqui da direita, tenho dados e tem metadados. A gente vê que, como a gente leu de um arquivo Excel, com exceção da nossa data que a gente converteu e criou uma data, né? Todo o resto são campos string, são campos do tipo string. Então, não é possível fazer uma multiplicação de campos texto. Então, a gente tem que converter o nosso preço unitário e a nossa quantidade para um valor numérico. Como que a gente faz isso? Na nossa aba Preparação, a gente tem uma ferramenta chamada Selecionar, que eu vou arrastar para o meio do meu fluxo. E aqui nessa aba, nessa ferramenta de selecionar, eu posso alterar o tipo de dado de todas as colunas que eu quero. Então, por exemplo, aqui no preço unitário, eu vou falar, olha, ela não vai ser mais um tipo string, ela vai ser um tipo numérico. Da mesma forma, a minha quantidade também não vai ser um tipo string, não vai ser um tipo texto. Eu quero que ela se transforme num tipo numérico. E eu também quero renomear. Eu quero alterar o nome dela simplesmente para quantity, por exemplo. Renomeei a minha coluna. Então, você vê, através de uma única ferramenta, eu consigo automaticamente, eu consigo muito facilmente alterar o tipo de dado, renomear, adicionar uma descrição, alterar a ordem das colunas, etc. Nesse caso, eu vou só alterar os dois tipos de dado. E agora sim, após alterar, quando eu executo esse workflow novamente, a gente vê uma característica diferente na ferramenta de navegação, né? E na qualidade de dados desse campo. Então, por exemplo, aqui agora se eu olho o meu preço unitário, como agora ele é um valor numérico, a qualidade de dados já mostra qual é o valor mínimo, já mostra qual é o valor máximo, já mostra o valor mediano. Então você vê, ele já mostra qual é o tipo de dado, qual é o valor mínimo, qual é a soma, qual é a variação, desvio padrão. Então existem, dependendo do tipo de dado,
a informação de qualidade da ferramenta de navegação, ela vai mudar completamente. Então, isso também é uma coisa muito legal de se explorar, você entender como está a qualidade do seu dado e quais são, se você tem outlier, ou seja, se você tem valores muito abaixo ou muito acima da sua média. Bom, agora que nós já convertemos o tipo de dado para, para string, para numérico, a gente agora pode criar a nossa fórmula. E como que a gente cria uma fórmula no Alteryx? Existe aqui uma caixinha, uma transformação também na aba de preparação chamado fórmula. Eu vou simplesmente arrastar para aqui para o nosso processo, para o nosso fluxo, e eu vou falar o seguinte, o que eu quero fazer? Eu quero criar. Para começar, só para explicar, aqui eu tenho todas as fórmulas que eu posso utilizar. Aí aqui é até realmente parecido com o Excel, eu tenho informações, fórmulas matemáticas, fórmulas financeiras, fórmulas condicionais, então eu posso aplicar if, else, aplicar condição para uma determinada fórmula, etc. Fórmulas de mínimo, fórmulas de máximo, diversas fórmulas. E aqui no X, eu tenho todas as colunas que eu posso utilizar para aplicar uma fórmula. Nesse caso específico, eu vou adicionar uma nova coluna chamada total de vendas, ok? E o que vai ser essa minha coluna, o que vai ser essa minha fórmula? Ela nada mais certo que o meu preço unitário vezes a minha quantidade. Observe que conforme eu vou digitando, o Outlook já vai fazendo um auto-preenchimento. Ele também já mostra uma pré-visualização da sua forma. Então, por exemplo, imagina que eu digitei errado, ele já mostra, olha, você tem um erro aqui na sua forma. Então, automaticamente, você já vê se a sua forma está errada ou se está correta. Aqui eu vou converter também para um tipo de dado numérico. E no Alteryx, como eu havia explicado, né, você consegue ver em tempo de execução como um dado está entrando no seu fluxo, como um dado está saindo. Então, é um tipo de fluxo de dados que você não necessita concluir ou terminar, gravar o dado num novo arquivo, num novo Excel para ver se a sua fórmula está correta ou não. Então, aqui a gente consegue ver como o nosso dado entrou e agora como o nosso dado saiu. Então, agora a gente tem uma nova coluna com o total de vendas, que é o nosso preço unitário versus a nossa quantidade. E continuando explorando aqui a nossa ferramenta de qualidade de dados, se a gente observar aqui na nossa categoria de produtos, ele fala que 100% do nosso dado está não ok. Por quê? O que é o não ok? Não ok é quanto tem espaço, é quanto se tem, por exemplo, caracteres estranhos ou caracteres errados dentro da nossa coluna. Isso aqui foi aquela coluna que a gente criou aqui nessa ferramenta de texto para a coluna. O que ele está dizendo aqui? Olha, a sua. Aqui, ó. Essa célula contém espaços à esquerda. Você já tem espaço em branco à esquerda, no início cada informação. Então, isso é uma coisa legal no Alteryx também. Você já consegue ver automaticamente se tem algum problema no seu dado ou não. Então, a gente vai criar também aqui uma nova fórmula, né? Vamos utilizar essa mesma ferramenta de fórmula para quê? Para atualizar esse tipo de categoria. Então, a gente vai vir aqui, só um minutinho, por favor. Meu browser sumiu. Opa, meu mouse está aqui. Eu vou criar aqui uma nova fórmula, mas se essa minha fórmula agora não vai ser um novo campo, vai ser uma atualização desse meu campo que está com problema. E que fórmula que eu vou usar? Eu vou usar uma fórmula chamada trim, que ela simplesmente ela vai tirar da esquerda todos os meus espaços nulos. Opa, às vezes o zoom, às vezes, ele está com alguns probleminhas, mas foi. Então, agora, por exemplo, eu vou tirar todos esses espaços nulos da minha ferramenta. Legal? Então, vamos executar. E a gente vai ver agora como que ficou a qualidade dessa informação. Vamos ver.
Vamos olhar na ferramenta de browser. Opa! Agora, a nossa categoria que estavam com bastante, que estava 100% vermelhinha, agora ela está 100% ok. Ou seja, ela não tem mais o espaço à esquerda. Então, você vê, a gente fez aplicou duas formas de forma muito simples e no Excel, né, quando você aplica uma fórmula para entender o que, que aquela fórmula fez, quais campos você utilizou e etc., você clica no F2, né, e ele vai ter que ficar caçando quais são as células aplicadas, etc. Aqui não. Aqui no Fórmula, basta a gente olhar o que foi aplicado, como foi aplicado. Legal? Bom, então até o momento aqui a gente fez uma informação, fez um tratamento da base de transação e agora apenas para que a gente possa fazer uma análise, por curiosidade, né? E por curiosidade não, mas até para que a gente possa analisar qual foi o total de vendas e que cada cliente fez por modo de envio. Como é que eu faço uma soma, uma sumarização, ou seja, agora uma agregação no Alteryx? Quando eu falo de agregação, de sumarização, a gente vem aqui nessa aba chamada transformar, e eu já tenho uma expressão, uma transformação chamada sumarizar. Então eu vou arrastar essa sumarizar para dentro do nosso Canvas, para dentro do nosso workflow, e eu vou falar o seguinte, como que eu vou configurar essa sumarização? Eu quero dizer que para cada cliente, ou seja, para cada Customer ID, eu quero agrupar a minha informação por Customer ID, eu quero agrupar a minha informação por modo de envio, ou seja, como que foi enviado o produto para cada cliente, e eu quero saber qual é o total das vendas por cliente e por modo de envio, ah, e também qual é a menor data, deixa eu tirar aqui o zoom para ficar fácil, qual é a menor data, ou seja, a data mais antiga de cada envio. Vamos executar esse workflow e a gente vai ver o resultado dele. Então, o que, que a gente fez aqui? A gente colocou uma sumarização para saber não apenas mais a nível de nota fiscal, mas para saber qual foi o total de vendas por cliente e por modo de envio. Então, o dado entrou no nosso workflow dessa maneira, ou seja, a nível de nota fiscal, a nível de transação, e o dado saiu dessa maneira, a nível agregado. Então, agora a gente sabe para cada cliente e por cada modo de envio qual foi o total de vendas e qual foi o valor mínimo, a data mais antiga enviado para cada cliente. Legal? Bom, então até esse momento a gente fez a nossa preparação de dados somente em cima dos dados de transação de cliente. Mas também agora a gente precisa buscar e unir essa informação com os dados cadastrais de cada cliente. Então, como que a gente consegue buscar unir uma informação cadastral de dados de um outro dado? Através da nossa ferramenta de dados de entrada. Então, a gente vai vir aqui na nossa ferramenta de dados de entrada, vai selecionar o tipo arquivo, e eu vou selecionar agora a minha ferramenta de Customer Clientes, que é a minha primeira planilha. Vamos ler. Algumas coisas, algumas características desse Excel. A primeira é, ele possui um cabeçalho, ele possui algumas linhas que eu não necessito para tratar, para fazer o dado. Como que eu consigo automaticamente já eliminar essas linhas? Aqui na nossa própria aba de configuração, ele tem aqui um iniciar importação de dados. Eu posso simplesmente colocar iniciar a partir da linha 6, que é o que eu preciso. 6, deixa eu confirmar, linha 6. Vamos executar novamente. Interessante aqui é que você vê que o Alteryx ele processa fluxo sem paralelo. Então, por exemplo, eu processei esse meu fluxo relacionado à transação e agora sim eu li a minha tabela de Customer. Ele já eliminou aquelas linhas que não eram necessárias. Legal? Bom,
Nós vamos também, Tiona, vamos analisar aqui como está o tipo de dado de cada coluna do nosso arquivo de customer. Então vamos executar mais uma vez, para a gente ver se a gente necessita fazer alguma conversão de tipo de dados, etc. Como que eu vejo o metadado da minha coluna? Eu venho aqui, ao invés de ver o dado, eu quero ver o metadado. Nesse caso específico, a gente vê que eles já liam o Excel com os tipos de dados numéricos como numérico, ou seja, automaticamente ele entendeu que era um tipo de dado completamente numérico e não apenas um tipo de dado string. Legal? E até aqui, se a gente olhar, e a gente vê que não tem nenhum problema de qualidade de dados, com exceção dessa coluna switch, que é 100% nula. Bem, agora que a gente já tem no nosso workflow todo o nosso fluxo de transações e o nosso dado de cadastro de clientes, como é que eu faço uma unificação, ou seja, como é que eu junto os dados transacionais com o meu dado de cadastro de clientes? Bem, para isso, nós vamos utilizar na nossa aba de junção uma ferramenta com um nome bastante intuitivo chamado junção. Nós vamos arrastar essa transformação para dentro do nosso fluxo. Nós vamos linkar a saída da nossa sumarização com a saída do nosso cadastro de clientes. E vamos configurar essa ferramenta. Como que a gente configura? Qual é o campo que eu quero unir? Como que eu quero fazer uma unificação, uma junção de dados entre meus dados transacionais com os meus dados cadastrais? Através do campo Custom ID. Como o nome é o mesmo, automaticamente ele já faz uma junção de, de dados. Uma coisa legal aqui nessa ferramenta é o seguinte, como a gente já viu, no Alteryx é possível ver como o dado ele entrou e como um dado saiu do fluxo, correto? Bom, mas mais do que isso, aqui na ferramenta de junção, a gente consegue ver a interseção, mas também conseguimos ver, existe algum dado que veio do primeiro fluxo, ou seja, nesse caso, do nosso fluxo de transação, que não exista no cadastro de clientes, ou seja, existe alguma transação que não tenha um cliente cadastrado. Para eu ver isso, basta eu clicar aqui nesse meu botão chamado Edit, Left ou Esquerda, e eu consigo ver o seguinte, olha, existem 37 registros que estão aqui no arquivo, na fonte de dados de transação, que não estão cadastrados como clientes. E o contrário existe? Por um acaso, existe algum cliente que não tem alguma transação? Não. Não existe nenhum cliente cadastrado que não tenha feito nenhuma transação. Então, eu consigo ver tanto o fluxo de cima que não tenha dados embaixo, como o contrário. E também tenho o meu J de junção. Então, aqui eu tenho todos os meus dados de clientes que realizaram alguma transação. Então, agora aqui para cada cliente, eu sei qual foi o total de vendas e etc. de cada cliente cadastrado. Legal até aqui? Bom, no nosso exercício, se a gente pegar aqui a saída desse workflow, a saída dessa junção, eu tenho para cada cliente o que o cliente comprou e o total que ele comprou, correto? E o modo de envio. Eu quero fazer uma ordenação, eu quero ordenar é, o, o total de vendas por cliente, ou seja, a maior venda para a menor venda. Como que eu faço uma ordenação? No Alteryx, basta eu arrastar uma caixinha chamada ordenar para dentro do meu fluxo. Então, vou clicar aqui essa caixinha de ordenação e vou configurar qual é a minha ordem de ordenação. Nesse caso aqui, eu vou ordenar por cliente, de forma ascendente, e vou ordenar por total de vendas, a minha soma de total de vendas, de forma descendente.
ou decrescente, na verdade, né? Vou executar, vamos executar e ver o resultado. Deixa eu colocar também uma ferramenta de browser, de navegação, para que a gente possa ver o resultado desse workflow. Vou executar. Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente está fazendo uma ordenação desse fluxo de dados. Então, até aqui a gente leu dados, preparou, fez algumas transformações, fez uma soma, e agora a gente tem ordenado por cliente, mas por total de vendas. Legal? Vamos ver aqui a saída. Decrescente. Então, para cada cliente agora, eu sei. Deixa eu pegar aqui um cliente repetido, por exemplo, o cliente 1015. Se a gente olhar aqui esse cliente 1015, ele teve 3 modos de envio e está ordenado por cliente, por código de cliente e por valor decrescente do maior para o menor de cada cliente. Para finalizar esse exercício, agora eu quero gerar um Excel com esse dado já tratado, com esse dado já transformado. Eu não preciso de todas as colunas nesse meu Excel, nesse meu relatório final. Então, eu posso arrastar uma ferramenta chamada Selecionar, onde eu posso selecionar quais colunas que eu quero manter e quais que eu não quero manter nesse meu relatório final. Então, por exemplo, eu já tenho meu Customer ID aqui, eu não preciso desse dado. Eu não preciso, por exemplo, do endereço, se for o caso, então eu não preciso levar o endereço para somente a região e por aí vai. Então, eu posso selecionar aqui quais são os campos que eu quero levar para o meu relatório final. E eu também posso renomear. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui simplesmente um total venda. Escolhendo os dados que eu quero, eu vou gerar um novo Excel, vou gerar uma nova saída. Como que eu gero uma saída no Alteryx? Eu venho aqui na nossa aba de entrada e saída e selecionamos, assim como eu tenho dados de entrada para trazer o dado para o meu workflow, eu também tenho uma ferramenta chamada dados de saída, que é uma ferramenta que eu vou arrastar para o final do meu fluxo, que é uma ferramenta para eu gerar um tipo de dado. E essa minha saída de dado agora poderia também ser uma fonte de dados, então eu poderia retroalimentar um sistema, eu poderia jogar esse dado para o meu RP, para o meu Oracle, para o meu Excel, para o meu Tableau, para o meu ClickSense, eu poderia jogar para o meu Power BI, ou seja, para uma ferramenta de visualização, um dado já completamente pronto, tratado, calculado. Então, por exemplo, eu poderia salvar agora esse dado no SAP. Eu poderia publicar automaticamente no Tableau ou no CRM da Microsoft. Nesse caso específico, eu vou gerar um arquivo. Então, eu também poderia gerar um arquivo SAS, poderia gerar agora um arquivo zip, eu poderia gerar um arquivo Excel. Nesse caso aqui, eu vou gerar um arquivo Excel. E eu vou chamar esse relatório, vou chamar ele de relatório por modo de envio. Ele é do tipo Excel, vou salvar. Aí aqui pode dar um nome da aba que quiser e etc. E salvei. Se eu mandar executar o meu fluxo nesse momento, ele vai gerar um único arquivo Excel com todos esses dados aqui. Mas se eu não quero gerar um Excel com todos os dados, eu quero gerar um Excel sim com todos os dados, mas com abas separadas por tipo de envio. Então eu quero gerar um Excel com 3 abas. Uma aba para regular air, uma aba para delivery e uma aba para express. Como que eu faço isso? Na minha configuração aqui de report, aqui na minha configuração do meu arquivo de saída, eu vou falar o seguinte, olha, aqui no final eu quero que o nome, eu posso alterar o nome do arquivo, eu posso alterar o nome das abas, etc. Eu quero que altere o nome de cada aba, ou seja, que você crie uma nova aba baseado em quê? Baseado no modo de envio, no campo modo de envio. Então, agora eu não vou simplesmente criar um Excel com todos os dados numa aba única. A partir do momento que eu faço essa configuração, eu seleciono qual campo que eu quero que ele crie uma aba por cada tipo de campo.
Então vamos executar aqui o workflow. No momento que eu executo esse workflow, o que que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova planilha, ele vai fazer toda essa preparação de dados, e aqui pelo próprio workflow, eu consigo ver o resultado do log. Então você vê, ele criou um único arquivo Excel com 3 abas diferentes. Eu consigo, a partir dele, já abrir esse arquivo. Então, por exemplo, eu cliquei aqui, ele vai abrir o arquivo, e observe, agora eu tenho um único Excel com 3 abas diferentes, com o meu dado já tratado, já pronto da forma que eu configurei. Então, pessoal, o que que a gente fez aqui que foi legal, né? A gente leu um Excel e diversas abas desse Excel, fizemos uma unificação, a gente converteu uma coluna que tinha diversos campos, diversas informações numa mesma coluna, a gente converteu, segregou, separou para mais de uma coluna. A gente fez conversão de datas, a gente fez, alteramos o tipo de dados de algumas colunas, a gente criou fórmulas, então mostra como é fácil criar fórmulas dentro do Outlook e como é fácil visualizar as formas que foram criadas. A gente fez uma soma das transações, ou seja, a gente unificou por cliente o total de vendas por cliente, não mais por nota fiscal, e a gente depois juntou dados de transações de clientes com o cadastro de clientes e gerou um arquivo final separado, com abas separadas por tipo de envio e formatado como a gente queria. Algumas coisas legais para observar. Uma, a gente fez tudo isso sem necessidade de nenhuma linha de código. Outra, é fácil visualizar. Então, por exemplo, se eu quiser aqui criar um comentário sobre o que eu fiz aqui, existem diversas maneiras. Por exemplo, eu posso vir aqui na minha caixinha de Union e se eu clicar aqui nessa ferramenta anotação, eu posso escrever uma anotação. Unificação dos dados de vendas da região leste e oeste. Então, agora, no momento que eu faço isso, o workflow começa a ficar documentado. Então, eu posso aqui colocar uma outra anotação, por exemplo, tratamento da coluna categoria de produtos. Então, veja, quando se tem um Excel muito complexo e uma pessoa que não está acostumada com aquele Excel necessita entender o que foi feito naquele Excel, é uma coisa muito trabalhosa, porque tem que ficar coluna a coluna, identificar quais são as formas, o que que foi feito. Aqui com o Outlook, você tem um fluxo lógico que vem da esquerda para a direita e que cada caixinha dessa é comentada. Então é fácil saber tudo o que foi feito desde o momento que você leu a primeira fonte de dados, se fez a primeira unificação, até a geração do relatório. Você pode documentar e deve documentar cada step, cada passo. Então, visualmente, qualquer pessoa que, mesmo que não tenha menor familiaridade com aquele processo de negócio, facilmente ela consegue ver o que foi feito, o que está sendo tratado nessa geração desse novo Excel. Então essa é a primeira parte, né? Essa é um diferencial bem bacana também do Outlook, do uso do Outlook. Então qualquer pessoa agora pode pegar esse workflow e vai entender e trabalhar em cima desse workflow. A manutenção é muito mais fácil. E agora que esse processo está pronto, eu poderia agora schedular esse workflow, se eu tenho o Outlook Server, eu poderia schedular para que ele rode toda semana na segunda-feira às 5 horas da manhã. Então, na hora que os funcionários chegarem segunda-feira, 9 da manhã, o relatório já vai estar pronto, disponibilizado numa pasta de rede, por exemplo. Então, eu consigo automatizar esse processo. Então, gente, esse foi o nosso exercício de hoje, né? Mostrar como que é fácil e trabalhar com tudo aquilo que normalmente se faz em Excel, você consegue fazer facilmente de forma visual aqui no Outlook. Por exemplo, eu quero fazer eu faço muito VLOOKUP no meu Excel. Aqui a gente já tem uma função pronta para fazer isso. Eu preciso transformar
linhas para colunas no Excel. Então, eu tenho que fazer, às vezes, tabelas dinâmicas para transformar colunas para linhas. A gente já tem funções para fazer transposição e fazer tabelas de referência cruzada já aqui no Alteryx. Então, tudo aquilo que você faz hoje no Excel, que é muito trabalhoso e que é muito custoso e demanda tempo, no Alteryx ele é muito simples de se fazer. Bom, pessoal, e para a gente terminar aqui agora o nosso webinar, só um último recadinho. É, esse foi o nosso terceiro webinar, né, dessa série básica. Nós vamos ter um último dessa série básica muito em breve, que vai ser Data Parsing, que é aquele mesmo exercício que a gente fez sobre você ter mais de um dado numa mesma coluna e separar em diversas colunas. A gente vai fazer isso agora de uma forma um pouco mais, para isso um pouco mais avançado. Então, esse é vai ser nosso último webinar dessa série inicial, dessa série básica, digamos assim. A data a gente vai disponibilizar em breve, tá bom? Mas vai ser agora em julho, sem dúvida alguma. E depois disso, a gente vai começar uma série avançada do Alteryx, que vai ser bem legal. Que aí a gente já vai falar de cálculo geoespacial, nós vamos falar de modelos preditivos, nós vamos fazer exercícios para, por exemplo, forecast de vendas, então vai ser uma série muito legal. Mas claro que para chegar nessa série avançada, realmente era importante e era essencial passar por toda essa parte mais básica, digamos assim. E mais uma vez, entre na nossa comunidade, entre na nossa academia, lá tudo isso que a gente apresentou para vocês, tem videoaulas, tem material, tem treinamento, tem exercícios, tem casos de uso. Então, tudo isso que a gente falou agora em uma horinha, vocês vão ter bastante materiais de forma gratuita na nossa comunidade. Bom, a nossa ferramenta de perguntas e respostas está aberta, nosso time está trabalhando, respondendo as perguntas de vocês, têm sido perguntas bem legais e fiquem à vontade para fazer perguntas e qualquer tipo de questionamento aqui no próprio webinar, ok? E, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. E baixe o Alteryx, quem ainda não tem o Alteryx, baixe o Alteryx, pegue aquele seu Excel, aquele seu trabalho manual que você faz, tenta fazer no Alteryx. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a facilidade de uso da plataforma. Pessoal, muito obrigado. Tenham todos um bom dia e uma boa semana a todos. Abraço.